A nossa vida, às vezes ela é apanhada por inesperados. E às vezes o inesperado é bom, mas tem inesperado que não é bom. Exemplo de um inesperado bom. Quando você ganha um presente. É bom? Quem aqui gosta de ganhar presente? Ana Paula? Gosta de ganhar presente? É bom ganhar presente? Você não está esperando, você não imagina, e aí a pessoa chega e fala assim, vim te trazer um presente. Você fala, não, mas olha, hoje não é o meu aniversário, não é data comemorativa nenhuma. Não, simplesmente eu fiquei com vontade de te dar um presente. Então fui lá na loja, comprei e trouxe para você. É um inesperado legal? Gostoso? Né? Um outro inesperado, quando o casal quer ter um filho e aí não consegue engravidar e no momento em que menos espera, engravida. Nós tivemos um privilégio de um inesperado abençoado desse. Sheila ficou mais de 4 anos fazendo tratamento para engravidar, até que o médico disse depois do 4º ano, olha, não tem mais jeito. E aí nós ficamos de joelho, agradecemos a Deus a oportunidade de não ter mais um filho e louvamos a Deus. 30 dias depois, inesperadamente, ela engravidou. Ela passou mal, foi no médico, o médico falou, não dou remédio enquanto não fizer o beta. A gente já tinha feito uns 5.735 betas negativos. A gente já tinha trauma de beta. E eu estava indo para o meu trabalho, peguei a caminhonete que eu trabalhava, era 6 da manhã, ela falou, não, passa lá no laboratório, no hospital, pega o resultado. E eu naquela descrença, peguei o resultado, já fui na calçada, olhando o resultado, abri o envelope, estava escrito, senhora Sheila Cristina, resultado do exame, reagente. Uma lasqueira, né? É positivo ou negativo, o dela agora nem negativo não deu, agora deu reagente. Peguei o telefone, liguei para o laboratório, falei, moça, acabei de pegar o resultado do beta da minha esposa e deu reagente, o que é isso? Ela falou, senhor, sua esposa está grávida. Eu falei, não. Ela, sim. Aí peguei, levei no consultório, falei, doutor, a secretária do doutor, é reagente. Ela falou, é grávida, está grávida. Olha que maravilha, que bênção, né? Aí engravidou, veio a Miriam para a nossa vida. Nossa vida era tão sossegada, a Miriam veio para falar assim, não, vou tirar o sossego desse povo. É uma bênção, Miriam. Mas também tem aquelas coisas inesperadas que a gente não gosta. Exemplo, visita que chega na sua casa sem avisar. Sabe aquele cunhado que você tem que chega 11h30 da manhã na sua casa? 11h30 da manhã. Vim fazer uma visita. Nada, ele veio filar a boia. Ou então aquele parente ou aquele amigo que mora a 1.500 km de distância, bate a campainha da sua casa, quando você olha, quem que é? Ele, a mulher, os 3 filhos e 2 sobrinhos. Não, nós viemos fazer uma visita, vamos ficar uma semana com vocês aqui. Credo. Sem avisar. Uma coisa que é chata também, que é inesperada, a gente nunca espera e que é chato, um acidente. Bate no seu carro, bate na sua moto, você bate no carro de alguém. É horrível, né? Quando você está ali assistindo São Paulo e Corinthians, São Paulo 5-0 no Corinthians, quando o São Paulo vai fazer o 6º gol, a televisão queima. E aí você não consegue assistir o final, né? Os corintianos ficam loucos, né? Doido que isso acontece. Quando a gente fica enfermo, é um inesperado que a gente não gosta. Não apenas pela dor da enfermidade, quanto pelo o desgaste emocional que vai provocar a enfermidade na família, né? Eu quero ler com você o texto que está em Lucas 17, a partir do versículo 26. É um texto da palavra do Senhor Jesus que ele nos adverte sobre o inesperado. Lucas capítulo 17,
versículo 26 em diante, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem haverá de se manifestar. Por que eu quero falar sobre inesperado? Porque inesperado é algo que nós não estamos preparados e algo que nós não estamos planejados para aquilo. Como eu falei anteriormente, é terrível você receber uma visita que não está planejada. Por quê? É simples. Você tem programações, você tem a sua agenda, você tem a sua compra de supermercado, você tem o seu orçamento financeiro para aquele mês, e aí de repente chega aquele cunhado seu que tem 3 anos que não vem na sua casa, e ele já chega perguntando onde que é a churrasqueira. Quer fazer um churrasco, e aí você tem que fazer sala, aí você tem que comprar aquilo às vezes que não está no seu orçamento da sua família, porque agora afinal de contas você recebeu visitas, e aí você tem o seu trabalho, mas aí você tem que dividir o seu trabalho com aquela visita, fica um negócio desarrumado. Por quê? Porque você não estava planejado para aquilo. Você não estava preparado para aquele momento. É algo inesperado. A Bíblia nos fala sobre momentos de personagens que viveram situações inesperadas. Completamente inesperadas. Exemplo, os discípulos quando atravessando o mar da Galileia, de madrugada, inesperadamente eles foram tomados por uma tempestade terrível, que quase afundou o barco. É uma mensagem que eu tenho chamado no de repente de Deus. De repente Jesus aparece e salva eles daquela tempestade. Inesperadamente Jesus Cristo aparece 3 dias depois que Lázaro estava sepultado e ressuscita Lázaro. A Bíblia nos mostra várias passagens e vários personagens que viveram momentos inesperados, e Jesus Cristo, nesses versículos, ele aborda 3 momentos em que as pessoas, 2 momentos em que as pessoas foram pegas inesperadamente, e um que talvez você, espero, a partir dessa mensagem, esteja se preparando para não ser pego de forma inesperada. Versículo 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Essa passagem fala de uma chuva inesperada. Mas não foi aquela chuva que rega a terra. Não foi aquela chuva que molha a terra e que aplaca o nosso calor. Essa passagem não está falando de uma chuva que vem promover vida para a lavoura, que vem promover vida, trazendo água para a nossa sedentação, para a sedentação dos animais, mas uma chuva que trouxe consigo um juízo para todas as pessoas que foram pegas inesperadamente por aquela chuva. Há 3 formas de nós encontrarmos o fim. Uma delas, a morte da vida. Você vai morrer. Diga: eu vou morrer um dia. Talvez seja hoje à noite. Eu não sei, você não sabe? Talvez seja hoje à noite. Fato é, nós vamos morrer um dia. É a única certeza que nós temos. Mas uma das formas de nós encontrarmos o fim é quando o relógio espiritual, o relógio eterno que marca a vida de cada um de nós, bate o sino dizendo assim: olha, acabou o seu tempo, agora você vai morrer. Existe também aquela pessoa que ela está viva, mas mesmo estando viva, ela já vive como se fosse morta. É aquela pessoa que vive alheia ao fim. É aquela pessoa que não se importa com o dia da morte, ela se importa só com a vida. É aquela pessoa que ela vive a sua vida aqui como se ela fosse eterna.
É aquela pessoa que come, bebe, trabalha como se a vida dela pertencesse apenas a esse mundo, e esse mundo ele fosse eterno, como se o relógio da sua vida tivesse parado e o fim não chegasse nunca. Ou seja, é aquela pessoa que nunca se prepara para se encontrar com a morte. É aquela pessoa que nunca se prepara para se encontrar com Deus. É aquela pessoa que não se prepara para a eternidade. Ela vive hoje como se o hoje dela fosse esticado pela eternidade. Como se ela fosse eterna, ainda aqui nesse mundo. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Gênesis 19, versículo 24. Então, fez o Senhor Deus chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra. Duas cidades, e segundo a arqueologia bíblica, não apenas essas duas cidades, mas 5 cidades que estavam localizadas no extremo sul do Mar Morto, foram consumidas pelo fogo que destruiu essas 5 cidades, e apenas uma família estava preparada para ultrapassar esse juízo. É interessante que quando Abraão vai descendo junto com o Senhor rumo a Sodoma, ele diz assim, ele começa em 50. Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Deus disse, não. E ele foi descendo até 10. Ele chegou assim, Senhor, mas me permita, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? Deus disse, não, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruo. Eu não destruo. Resultado, apenas a família de Ló estava preparada para o inesperado. É engraçado como nós vivemos aqui nesse mundo como se fôssemos perpetuar aqui. A Bíblia nos mostra claramente que a fração da sua vida aqui é muito pequena em relação à eternidade. Pense na eternidade como um eterno presente. Depois que você morrer, ou depois do juízo final, não haverá amanhã, mas também não haverá ontem, haverá o hoje. É um eterno presente. O relógio para. E nós, nesse mundo, investimos 99,9% do nosso tempo nas coisas desse mundo. E investimos 0,001% nas coisas eternas. E quando nós deixamos de perceber que a nossa vida ela vai ser passageira aqui, mas será eterna após a morte, então nós passamos a investir muito mais tempo no que importa, que é a vida após a morte, do que na vida desse mundo. Olhe bem para você. Você faz planejamento para 50, 60, para 80 anos. Aí você planeja preparar recursos para os seus filhos estudarem e serem grandes profissionais. Aí você prepara recursos para deixar uma herança para o seu filho, deixar uma herança para a sua filha, e você trabalha exaustivamente pensando não apenas no seu futuro, mas pensando no futuro dos seus filhos. E Jesus Cristo conta a história de um homem que preparou tudo, trabalhou demais, juntou muita comida, fez celeiros novos, e quando ele falou assim, agora eu vou descansar, Deus disse, vai não, agora você vai morrer. Ele diz, agora minha alma, tens bens em depósito para muitos anos, come, bebe, regala-te. Deus disse, não, não vai nem comer, nem beber, nem se regalar, porque agora você vai morrer. E o que tens preparado para quem vai ficar? Seja honesto com você mesmo. Você está se preparando para a eternidade? Você tem se preparado para a eternidade ou não? Você tem se preparado para esse mundo? Como se esse mundo fosse eterno. Nós pensamos na perpetuação terrestre. Nós trabalhamos para a nossa perpetuação nessa terra. Nós vivemos para perpetuar a nossa vida, a nossa história, o nosso nome, e nos esquecemos de que tudo isso vai ruir, de que tudo isso vai acabar, e a única coisa que você tem, que você não comprou e que Deus te deu e que é eterno, é a sua vida. Só isso. A única coisa que você vai levar para a eternidade, querido, é a sua vida. Ou para o céu ou para o inferno. Ou para Nova Jerusalém ou para o lago que arde com fogo e enxofre. É a única coisa que você vai levar para a eternidade. Eu acho interessante essas discussões aí sobre
teologia, a gente vê na internet um monte de pastores discutindo teologia, na televisão discutindo teologia, tem um programa, se não me engano, na Rede Record, em que fica ali 3, 4 pastores discutindo teologia reformada, se é predestinação, se não é reformada, se é avivada, se é pentecostal, se não é pentecostal, e um dia eu falei assim, gente, isso não leva a lugar nenhum, não leva a lado nenhum. Que igreja que é melhor? Vai tudo ruir. A gente às vezes se prende tanto na nossa estrutura humana, como se ela fosse perpetuar aqui. Não, ela vai ruir. A minha igreja é melhor, não importa. Quando Jesus voltar, vai tudo virar pó. A Bíblia diz que esse mundo vai pegar fogo, não vai sobrar nada. Tudo que você preparou vai ficar aqui. Agora a sua alma não, a sua vida é eterna. E às vezes nós vivemos sacrificando a nossa vida nesse mundo, como se fôssemos eternos aqui, nos esquecendo de que nesse mundo passageiro, e que nós vamos para a eternidade, e lá você precisa estar preparado, porque senão o seu destino vai ser cruel. Esse versículo Jesus diz assim, olha, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. As pessoas pouco paravam para olhar para a eternidade. As pessoas não tinham tempo para Deus. As pessoas não tinham tempo para adorar. As pessoas não tinham tempo para se preparar para a eternidade, porque o que nós fazemos aqui hoje, o que você está fazendo aqui, é apenas um ensaio, é apenas um preparo para a eternidade. Mas quando você lê o contexto de Noé, as pessoas se tornaram más, as pessoas se tornaram malignas, as pessoas eram ensimesmadas, as pessoas ficavam preocupadas em adquirir os seus bens e em casar os filhos, na posteridade dos filhos, nas heranças dos filhos, na caminhada que eles teriam no futuro, em deixar o seu nome para a posteridade. E eles não perceberam quando veio água. Quando veio a água, a chuva inesperada. E quando veio a chuva inesperada, eles correram para a arca, mas a arca já estava fechada. Agora não abre mais. E eu fico imaginando o que é uma multidão de pessoas ali em volta da arca, e a chuva caindo, e a água subindo, e a arca não pode mais ser aberta. E é uma sensação ruim. Uma vez eu fui pregar num congresso em Tucuruí, no Tocantins. E aí, o pastor me levou até Marabá, para a gente pregar na igreja lá no final do congresso, e eu ia pegar o voo de Marabá para Brasília. Só que a empresa, a TAM, naquela época, ela não colocou na passagem que haveria a mudança do horário de verão. Saímos do hotel, me levaram para o aeroporto, chego no aeroporto, a moça falou, senhor, o senhor está atrasado. Eu falei, não, estou no horário, está aqui no horário. Ela falou, não, mas é que hoje entrou o horário de verão. Eu falei, mas vocês não me avisaram. E nem está na passagem. Eu falei, mas o avião está ali. O avião estava ali, ainda taxiado. Só que com a porta fechada. Eu falei, não, por favor, fala para o piloto abrir a porta, coloca a escada, eu subo. Ela, eu vou tentar, passou um rádio para o piloto falou, negativo, fechou a porta, acabou. Falei, moça, mas o avião está aqui. Ela falou, mas o piloto não abre a porta, não tem jeito de fazer. E eu fiquei ali olhando, o piloto taxiando, pegou a pista, decolou. E eu tive que voltar para o aeroporto e esperar o dia seguinte para pegar um novo avião, um novo voo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ali em volta da arca. Noé, abre para nós, pelo amor de Deus. Agora eu acredito, agora eu sei que haverá o fim, agora eu sei que nós somos pegos de surpresa. Não, não pode abrir mais. A Bíblia não diz quanto, a arqueologia não diz quanto, nem a arqueologia bíblica quantas pessoas morreram. Mas fato é que não sobrou ninguém, exceto Noé e a sua família. Nos dias de Noé, as pessoas viviam alheios a Deus. Nos dias de Noé, as pessoas viviam alheio ao fim. Mas, versículo 28, fala de um outro inesperado. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. O primeiro inesperado foi chuva. O segundo inesperado foi fogo. Imagina, quem vai acreditar, gente, que vai cair fogo do céu e vai destruir Chapadão do Sul? Quem aqui acredita nisso? Nem eu.
Chegar amanhã e falar assim, olha, amanhã vai cair fogo. A meteorologia diz que vai chover, não é água não, é fogo. Vai descer fogo aqui e vai destruir toda a Chapadão do Sul. Eu quero ver quem vai colocar as malas no carro e vai sair, e vai embora. É uma coisa absurda. Eu nunca vi isso acontecer. Chapadão do Sul não tem terremoto, Chapadão do Sul não tem vulcão, não tem tornado. Chapadão do Sul é uma terra abençoada por Deus. Agora vai cair fogo? Para, isso é loucura. A gente não deve acreditar em tudo que lê na internet. A gente não deve acreditar em tudo que vê na televisão. Não deve acreditar em tudo que o pastor fala também não. E aí, eles viviam comendo, bebendo, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nessa perspectiva, parece que Jesus Cristo enfatiza que, diferentemente da época de Noé, em que as pessoas estavam preocupadas apenas com o seu eu, ou seja, o seu antropocentrismo, na época de Ló, eles estavam preocupados também com a sua posteridade, em se tornarem conhecidos, em se planejar para o futuro, em edificar construções para que eles se tornassem lembrados pelas suas gerações futuras. Na época de Ló, as pessoas idolatravam os seus bens. Eu tenho muito bem. Nossa cidade é uma cidade próspera. Eu moro em uma cidade muito rica. Eu moro em uma cidade muito próspera. Mas também predominava o que? O antropocentrismo. Olha que coisa feia que acontecia lá. Gênesis capítulo 19, versículo 4 e 5. Pedi o Daniel para jogar aqui no telão. Gênesis 19, versículo 4 e 5. Mas antes que se deitassem, os 3 anjos foram, 2 anjos e Jesus Cristo, na casa de Ló. Entraram na casa de Ló e antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Do menor ao mais velho. Sodoma e Gomorra era habitada por um povo que o que importava é o que eles queriam. O que importava era a satisfação humana deles, era a satisfação pessoal deles. Não é muito diferente do que a gente vive hoje, não. Esses dias eu vi uma notícia de que um médico ginecologista foi preso no consultório dele por ter se negado a fazer um exame ginecológico em um gay. O gay se sentiu ofendido, ligou para a polícia foi lá e prendeu o médico por homofobia. Escuta, mas ele é um médico que foi treinado para cuidar de mulher. Enfim, a gente não vai ficar conjecturando aqui nas mudanças sexuais, nas cirurgias que fazem e tudo mais aí. Mas o que eu quero enfatizar? Hoje o que importa não é o que Deus fala para nós, é o que eu quero que Deus fala. Hoje o que importa é a minha satisfação pessoal. Hoje o que importa é a minha realização pessoal. Hoje o que importa é eu no centro. É a minha vida, é a minha vontade, é a realização dos meus desejos. Mas a Bíblia diz que isso está errado, não importa, mas eu gosto. Mas a Bíblia diz que é condenável, mas é isso que eu quero. Mas a Bíblia diz que esse caminho leva para o inferno. Não, mas Deus é amor. Ele vai cuidar de mim, Ele vai me amar e vai me levar para o céu. O povo que vivia em Sodoma e Gomorra e naquela região ali, eles adoravam a si mesmo. O que importa é o que eu quero. Queridos, não é diferente do que a gente quer hoje não. A gente vive hoje não. Uma geração hoje que está crescendo sem a varaterapia. Já ouviu falar da varaterapia? Você fez muito dela quando era pequeno? Fez, né? Eu fiz varaterapia, chineloterapia, cintoterapia, bambuterapia. Eu quando era pequeno, minha mãe adorava fazer terapia comigo, né? Agora procura da nossa geração, aí dos 30 anos para cima, procura homens e mulheres que se tornaram bandidos porque apanharam dos pais na infância. Hoje entra um menino de 10 anos na escola, ele pode destruir a escola, ninguém pode fazer nada com ele porque é violência.
Hoje não pode bater, você não pode, tem que cuidar de bater seu filho se for para a escola. A professora viu que o filho apanhou do pai, ficou roxo ali o cinto, o chinelo, ela ligava para a polícia, chama o conselho tutelar, você está lascado. Hoje educar filho é tenso. Porque quem quer educar o seu filho é o conselho tutelar, quem quer educar o seu filho é o governo, quem quer educar o seu filho é a psicologia do eixo do mal, que tem a psicologia do eixo do bom. Fazer minha média com a psicóloga ali, senão depois ela me chama para o consultório dela para dar uma... Mas tem aquela psicologia que é do mal, que é do diabo mesmo, queridos. E aí, a gente pega o quê? Um guri de 12 anos de idade que pega o revólver e vai fazer assalto. E aí você pega um menino de 17 anos de idade que estupra e barbariza uma outra menina. E aí você pega duas meninas de 12, 13, 14 anos na escola que se esmurram e que puxam o cabelo uma da outra e que quase se matam. Mas não pode apanhar em casa. Porque se a mãe bater em casa, aí é caso de polícia. Hoje nós vivemos uma geração que não é muito diferente da de Sodoma e Gomorra, não. Onde o que importa é o sexo fora do casamento. Onde o homem, tanto o homem quanto a mulher, eles se vangloriam de quantos pegam na festa. Onde a traição e o adultério é justificável quando o casal não tem uma relação sexual ativa, saudável. Onde a pornografia, ela se justifica para apimentar a relação conjugal do casal. E por aí vai. Não é diferente a nossa geração, queridos, daquela geração que sofreu o fogo inesperado de Deus. As pessoas viviam alheias aos preceitos de Deus. E hoje o que nós vemos é uma geração de pessoas egoístas e alheias à presença de Deus. E Deus já nos advertiu isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. A partir do versículo 1. 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens e mulheres, as pessoas, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. É o conselho do apóstolo Paulo. E é engraçado como quando a gente lê essa passagem que o apóstolo Paulo já advertia que no fim dos tempos seria assim, como isso se identifica com a nossa geração. Pessoas que se traem, pessoas que falam mal umas das outras, pessoas que não têm pudor nenhum em difamar o seu semelhante, em provocar o mal com o seu semelhante, pessoas que não têm pudor algum em marcar reuniões para poder destilar os venenos contra o seu próximo. Pessoas no ambiente de trabalho que maquinam o mal para poder tomar o lugar do seu colega na empresa. Esse é o mundo que nós vivemos. Não muito diferente de Sodoma. Inesperadamente, Sodoma foi pega pelo fogo. Choveu fogo do céu, enxofre do céu e destruiu a todos. É engraçado. Se você comparar, versículo 26, versículo 27 diz assim: e veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 29, desceu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Nos dias de Ló também as pessoas estavam alheias a Deus. Foram pegas inadvertidamente. Nos dias de Ló as pessoas foram pegas pelo inesperado, que foi a chuva de fogo. E agora? Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quantos de vocês serão pegos de surpresa, inesperadamente, na volta de Jesus? É momento para você pensar. Ninguém quer morrer, né? Quem aqui quer morrer hoje? Levanta a mão. Ninguém?
Nem eu quero que vocês morram. Mas uma coisa é fato, você precisa estar preparado em todo o tempo. Em todo o tempo. Todas as profecias do fim estão se cumprindo. Mateus capítulo 24, é um texto bastante longo. Mateus 24, versículo 4 ao 12. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão falsos cristos na volta de Jesus, pouco antes da volta de Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, quase tudo que Jesus falou aqui, nós estamos vivendo da nossa geração. Em casa, leia novamente essa passagem de Mateus. Você vai ver que 90% das profecias, Jesus diz assim, olha, quando você vê isso acontecendo, presta atenção que o fim está perto. Quase tudo que Jesus Cristo nos dá como dica, está acontecendo na nossa geração. Está acontecendo. Atualmente, as pessoas vivem como se ignorasse o fim. Como se realmente Jesus Cristo não fosse voltar. E se você é aquela pessoa que está esperando ficar velho, vou contar uma história aqui de um rapaz. Eu tive um amigo. Já contei aqui, meu bem? Não, né? É que ela sabe todas as histórias, ela fala, você já contou. Esse amigo meu se chamava Marquinhos. Estudamos juntos. E um dia, a gente ensaiava domingo de manhã, o grupo de louvor da igreja. Marquinhos chegou para mim, nós tínhamos 16 anos nessa época. Depois do ensaio, ele chegou para mim na porta da igreja e falou assim, Alexandre, eu vou sair da igreja. Eu falei, mas por quê? Por que você vai sair? Ele falou, rapaz, a igreja é lugar de velho. Vou sair da igreja. Quando eu tiver velho, eu volto. Eu falei, cara, problema seu. Ele cumpriu, saiu da igreja. 3 meses depois, ele conseguiu um emprego na Senibra, uma empresa lá na nossa cidade natal. Ou trabalhava na Uzi Minas ou trabalhava na Senibra, né, Elcio? Ali, você trabalhou num desses 2 lugares aí, você era o cara. As meninas que tudo casar com um rapaz que trabalhava, ou na Uzi Minas ou na Senibra. E aí, comprou uma moto, legal. Agora ganhando um baita salário. Tem um bairro na nossa cidade chamado Iguaçu, uma avenida comprida, chamada Avenida Brasil. 2 horas da manhã, o Marquinhos vinha na moto dele. Fazer bonito, farol apagado. E aí o caminhoneiro foi entrar na avenida, não viu que ele estava ali, porque farol apagado, entrou na frente. Marquinhos bateu entre a gabine e a carroceria e foi parar lá no diferencial. Na casa dele, fui visitar o Marquinhos. Deitado, com terno azul marinho, bem bonito. Todo inchado, o terno estava bem cheio. E eu cheguei bem perto assim da cabeça do Marquinhos e falei a seguinte frase: pois é, Marquinhos, você não teve tempo de ficar velho. Morreu com 17 anos. A expectativa dele era ficar velho e voltar para a igreja. Eu estou com 48, estou na igreja. E ele com 17, está no cemitério. Queridos, atualmente nós ignoramos a proximidade do fim, porque a gente acha que o fim não vai acontecer. 1 Coríntios 15, 52, diz que a vinda de Cristo será num piscar de olhos. Instantâneo, mais rápido que nesse miojo. Piscar de olhos, joga o texto aqui, Daniel. 1 Coríntios 15, ele diz, olha, no momento no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, Jesus Cristo volta.
Olha para mim, aqui. Pisca os olhos agora. Jesus já voltou. Você não vai ter tempo de se preparar. Se você acha que você vai ter tempo para se preparar, por isso você está deixando o tempo passar, eu diria que você é um sério candidato a passar a eternidade no inferno. O juízo, ele foi fatal para o povo nos tempos de Noé. Não estavam preparados. Foram pegos de forma inesperada. Foram condenados. Morreram sem a salvação. Os moradores de Sodoma e Gomorra foram pegos inesperadamente pelo fogo. Foram queimados. Estava pesquisando para fazer essa mensagem, a arqueologia, em 1980, descobriu naquela região do Vale do Sal, extremo sul ali do Mar Morto, fragmentos de vasos e de outros utensílios totalmente queimados e derretidos pelo fogo. A ciência já prova que realmente houve fogo ali em Sodoma e Gomorra e naquela região sul do Mar Morto. O juízo, ele será fatal na volta de Jesus. Queridos, a humanidade não estava preparada para o dilúvio. A humanidade não estava preparada para o fogo em Sodoma e Gomorra. E você está preparado para a volta de Jesus? Se esse juízo vier agora, você está preparado? Nos 2 primeiros casos houve tempo de arrependimento. Noé passou 100 anos fazendo a arca. Imagina o tempo que Ló ficou em Sodoma e Gomorra, morando ali. Um homem de Deus pregando e testemunhando. Não quiseram mudar. No caso de Noé, só salvou a família de Noé. No caso de Sodoma e Gomorra, só salvou a família de Ló. E se Jesus voltar hoje, para onde vai sua família? Baixe sua cabeça. É momento para você refletir agora. É momento para você pensar qual o destino da sua alma. Tem um hino do nosso cenário que diz: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se você não está preparado, ou veio à igreja hoje de forma despreparada para ter esse encontro com Cristo, para ter o encontro com esse inesperado que é a volta de Jesus, eu quero orar com você. Se você, ao entrar dessa igreja, não se sentia preparado para ter esse encontro com Jesus, se você chegou aqui não preparado para ter esse encontro inesperado com Jesus, que fosse hoje à noite, quero orar com você. Se você quer sair daqui essa noite decidido a mudar a sua rotina, a mudar a sua agenda, a investir tempo no preparo para a eternidade, para que você não seja pego de surpresa, com a volta de Jesus, fique de pé, eu quero orar com você agora. Quero clamar o Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero estar junto com você na eternidade. Eu tomei a minha decisão de um dia me preparar a cada dia para ter esse encontro com Cristo, para não ser prego de surpresa. E eu quero ter você junto comigo. E se é isso que você quer, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo. Repita comigo bem forte. Santo Deus, eu não quero ser prego de surpresa na volta de Jesus. Eu entendi que o Senhor deu muita oportunidade para todo o povo
na época de Noé. Mas eles olharam só para o mundo e foram pegos de surpresa. E de forma inesperada, morreram afogados no dilúvio. Eu entendi que o povo da cidade de Sodoma e Gomorra estavam olhando para si mesmos. O que importava é o que eles gostavam e queriam. Era a vida deles. Era o desejo deles. E não perceberam o teu juízo. E de forma inesperada, morreram com o fogo que caiu sobre eles. Obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de me preparar para a volta de Jesus, que acontecerá de forma rápida. E eu não quero ser pego de surpresa. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Me ajude. Não me deixe baixar a minha guarda, mas que a cada dia eu esteja me preparando para a volta de Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Entrego o meu coração. Entrego a minha alma. E eu espero ansiosamente a volta de Cristo, para que junto com Ele e com todo o teu povo, eu viva eternamente na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus.